página 17 diz assim, ó, o mundo do trabalho e o desenvolvimento da ciência e tecnologias, certo? Então aqui está mostrando para a gente que ao longo da história da humanidade, o desenvolvimento das técnicas, da ciência, né? Desenvolvimento aí de novas tecnologias, tudo isso, Não qual é a página mesmo? 17. Tudo isso Obrigada. que tem acontecido, de nada, tem transformado aí as paisagens, as atividades, e conforme os anos vão passando, isso também vai transformando aí a cultura, né? A partir do uso das tecnologias, a gente aprimora, por exemplo, aí a questão da agricultura, a gente pode desenvolver melhor, né? Então aqui, ó, para vocês observarem bem, na página 17 do livro de Geografia, a gente tem um drone, que a gente chama de drone agrícola. Olha isso, um drone que está sendo utilizado para aplicar alguns produtos, né, para combater pestes, né, na agricultura na China. Ó, um drone sendo utilizado para isso, tá vendo? Eu já vi. Aqui, Já ó, vi. nessa imagem aqui de baixo, é um avião, né, utilizado aí para aplicação de agrotóxico, né, na plantação aqui de Campo Mourão, no Paraná. E aqui a gente tem um robô, né, que foi produzido para ajudar na colheita dos frutos no Japão, né? Olha que imagens bem diferentes, né? Na nossa época de hoje, né, a gente vai ter aí esse tipo de tecnologia, esse tipo de trabalho, né? Então, a pergunta que está aqui embaixo, na página 17, é a seguinte: depois de você analisar aí essas imagens, escreva aí uma opinião, né, sobre o que você está vendo. O que será, né, que causa diferença, né, nas três atividades agrícolas representadas, né? Você sabe que quando a gente planta e colhe, geralmente a gente mexer com a terra, né, mexer com arado e tal, tal, tal. Mas aqui a gente tem um drone, um avião e a gente tem aqui um robô, né? O que diferencia essas atividades econômicas aqui de agricultura da forma como elas estão sendo feitas agora com as comuns? O que diferencia elas? Elas estão sendo feitas em tecnologia, tá tendo muita tecnologia, tipo, os aviões espalhando os agrotóxicos, esses drones. Muito bem, Ariane. Normalmente, Ótima resposta, Ariane. Parabéns. É essa mesma, viu? Podem registrar aí com as suas palavras, tá bom? Que realmente o diferencial é a tecnologia. Muito bem, viu, Ariane? E aqui, ó, como vocês podem observar, a gente tem uma proposta de resposta. Aqui vai mostrar os três tipos, né, de tecnologia que a gente tem. Na primeira a gente tem um drone, na segunda a gente tem um avião e na terceira a gente tem a robótica, né? Então, realmente a diferença é a tecnologia utilizada, tá bom? pronto. Pronto, deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera, porque ela desligou de novo. E eu tenho que gravar um mini vídeo, né, para colocar lá no grupinho. Aí ela soltou de novo. Então vamos lá, ó. Então a gente está observando aqui na página 17, né, essas três maneiras diferentes, né, esses três tipos de tecnologias diferentes. Aqui a gente tem um drone, aqui a gente tem um avião e aqui a gente tem um robô. E esses três tipos de tecnologia são diferentes entre si. E elas vão ajudar nessa questão econômica aí da agricultura. Por isso aqui na questão da página 17 você pode registrar isso. Ao analisar as imagens, expõe aos colegas sua opinião sobre o que diferencia as atividades agrícolas, né? As atividades agrícolas retratadas. Então, o que diferencia cada uma dessas atividades é o tipo de tecnologia utilizada, certo?
Então a gente vai partir agora para onde? A gente vai partir para a página 18, tudo bem? Tia, Oi. tipo, ia normalmente em campos grandes, em plantações grandes. Tem aqui em Tabuleiro, né? Em Tabuleiro, a maioria das vezes, a plantação que tem é para o próprio consumo. Aí as pessoas normalmente usam manual para espalhar agrotóxicos. É verdade. Tipo, bomba, essas coisas. Verdade, boa observação. Bom, aqui na página 18, ó, a gente tem esse textinho aqui, ó. Aqui tá perguntando se você sabe o significado de técnica, ciência e tecnologia. Você sabe diferenciar essas três palavras? Eu sei. Sabe? Técnica é uma certa. É, uma, é um certo. Eu não sei explicar bem, mas eu sei o que é técnica, o que é ciência e o que é tecnologia. Não sei explicar. Eu não sei explicar bem. Técnica é a pessoa que sabe bem o que ela está fazendo. A pessoa que já faz isso há bastante tempo, ela tem aquela técnica para poder fazer as coisas bem certinho. Então, ó, aqui no livro está dizendo o seguinte, ó, que técnica é o conjunto de procedimentos, né, o conjunto de processos que vão possibilitar aos seres humanos desenvolver maneiras para melhorar o plantio, a colheita de plantas, na agricultura, na caça, na pesca. O quê? Hã? Não sei o que você está falando. Então, ó, técnica. Não sei agora. Técnica é um conjunto de procedimentos que possibilita aos seres humanos desenvolverem maneiras de melhorar o plantio e a colheita de plantas na agricultura, né? Também temos esse processo na caça, na pesca, na extração de minerais, como os metais, né? Que são utilizados para a fabricação de utensílios, entre outras coisas. E através da observação da natureza, né, a gente também consegue ver as alterações do clima, as alterações das massas de ar, né? Tudo isso que é provocado, né, na natureza, a gente também consegue observar e aprender a utilizar melhor, né, essas maneiras para melhorar o plantio e a colheita, certo? Aqui também a gente pode observar o seguinte, que a sociedade, ela também vai provocar diferentes ambientes, né? Ela vai construir cidades, ou ela vai preparar espaços agrícolas, né? Tudo isso também vai ter uma demanda diferente de conhecimento científico. Ou seja, a técnica, o desenvolvimento dessas técnicas, desses processos para uma zona urbana é diferente para uma zona rural, né? Então a gente precisa observar a ciência, a biologia, a história, a geografia, né? São vários aspectos que a gente tem que observar em cada região, tá? Dependendo se for aqui, por exemplo, a mulher conversando com uma pessoa pelo celular numa praia e aqui as pessoas utilizando patins, bicicleta, né? Numa área de lazer. Então, esse tipo de técnica aqui, né? Foi utilizado para trazer um tipo de lazer para uma área urbana e aqui, ó, acesso à comunicação numa área litorânea. Então, a gente tem esses espaços diferentes. Agora, o que é tecnologia? Ó, tecnologia envolve os conhecimentos técnicos e científicos, que eles são acumulados, são os estudos que são acumulados depois de muito tempo de observação e discussão. E aí a tecnologia vai possibilitar a fabricação de aparelhos, de máquinas que vão renovar esses processos, né, em várias situações do dia a dia. Por exemplo, antigamente você esquentava comida num forno a lenha, num fogo a lenha. Não existia fogões a gás. Aí a tecnologia veio, criou o fogão a gás, né? E agora a gente já tem forno de micro-ondas, né? Air fryer,
né? Então, a tecnologia, ela vai fazer com que você tenha aí um aprimoramento na fabricação dos aparelhos, certo? Alguém queria fazer uma pergunta? Quem que me chamou que queria fazer uma pergunta? Não, era só que tinha dito que não era fogo, não era fogão, fogão a lenha. É o quê? Não entendi. Isso aqui pra fora tinha dito que era forno a lenha. Sim, Também tem mais, então se refere ao fogão, né? sim. Não, mas alguém me chamou depois disso. Quem foi? Ninguém chamou? Então vamos continuar aqui, né? Então, ó, aqui a gente percebe, por exemplo, que ações que... Oi? Foi o Castelo Antônio. Hoje o Lucas está incomunicável, né? O celular dele não está conseguindo falar com a gente. Então, o que a gente consegue perceber aqui é que a tecnologia vai levar a gente a fazer aparelhos, né, que de comuns se tornem mais aprimorados, facilitando, né, a questão aí do tempo, a gente não perder mais tanto tempo, acelerando os processos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a bicicleta, da bicicleta foi criado o carro, foi desenvolvido o ônibus, né? Pra gente se falar, antigamente era um telefone bem grandão, bem diferenciado. Hoje a gente já pode gravar vídeo, mandar áudio, mandar texto, né, pelo telefone. Então, essas transformações aqui, elas não são iguais em todos os lugares, tá? Tem lugares que não tem esse aprimoramento tecnológico e tem lugares que estão muito mais adiantados do que a gente nem imagina. Então, a gente vai dividir esse estudo em 4 braços. A gente vai falar de biotecnologia, robótica, nanotecnologia e inteligência artificial, tá? O que é biotecnologia? Bio vai falar de vida e tecnologia vocês já sabem, né? Então, biotecnologia são as tecnologias que vão ser desenvolvidas com base nos conhecimentos da biologia, ou seja, biologia é uma ciência que estuda os seres vivos. Então, a mais famosa biotecnologia que a gente tem noção é a modificação da genética, porque dentro do DNA, né, de todo ser vivo, existem várias combinações. Essa combinação ela pode ser alterada, né, através de algumas intervenções, né? E muitas vezes essas modificações podem favorecer a fabricação de alguns produtos químicos de limpeza ou até remédios, tá? Então a biotecnologia, ela pode ser também trabalhada e utilizada talvez aí na farmácia, talvez aí no desenvolvimento de uma vacina. Como a gente pode perceber nesse período de pandemia, a gente está até falando disso ontem, a gente estava falando, né? Sobre o desenvolvimento das vacinas. É o campo da biotecnologia que vai pensar nisso. Que forma que a gente pode utilizar, o que a gente pode fazer para, através de um vírus que está sendo estudado, a gente conseguir fazer uma vacina que vai ser utilizada pelo ser humano sem trazer nenhum tipo de dano para ele, né? Então, são várias coisas que precisam ser levadas em consideração. Aqui na questão da robótica. Robótica, falar de robô, né? É um ramo da tecnologia que cada vez mais pessoas querem se dedicar, querem aprender, porque desenvolvem robôs mecânicos, né? Esses robôs vão ter uma capacidade de executar talvez tarefas domésticas, como a limpeza, por exemplo. Jogos, né? Alguns trabalhos profissionais repetitivos, né? Como aquele negócio das fábricas, né? De deslocar caixas, de armazenar produtos no estoque, né? Então, é isso que acontece. Já viu aqueles robozinhos que quando você liga na tomada, eles vão sair aspirando a sujeira que está no chão? Pois é, aquilo ali é um robô. Ele é um robô inteligente, ele tem uma inteligência, né, artificial, mas tem. E aí ele sabe o que ele tem que fazer. Tem alguns aspiradores de pó robóticos que até passa pano no chão, né? É uma coisa absurda, mas tem.
É a nanotecnologia. Toda vez que você vir uma palavra que começa com nano, Ô né? tia, Oi? tem robô que faz tarefa de casa. Oi? Tem robô que faz tarefa. Tarefa de escola? Meu Deus. Eu acho que tem, viu? Sim. Eu acho que tem. Eu só não sei te dizer qual, mas acho que tem. Ô, tia, sabe qual era o meu sonho quando eu tava no segundo ano, tia? Como é que é? Sabe qual era o meu sonho quando eu tava no segundo ano? Não. Tem um lápis que escrevia pra mim. Olha, isso aí é uma boa, hein? É uma boa. A partir da sua mente, né? Porque para o lápis funcionar, ele precisa de alguém que comande. Já pensou um lápis ligado com as suas sinapses cerebrais, né? E ele funcionar com base no seu pensamento? Poxa, bem legal. Gostei da ideia também. Viu? Tiago e Ariane, vocês deram ótimas ideias, viu? Vamos trabalhar aqui com a nanotecnologia, porque nanotecnologia fala a respeito de manipulação de partículas muito pequenas. Quando você pensa em nano, você pensa em coisas bem pequenininhas, tá? Toda palavra que começa com nano significa que é partícula bem miúda, bem pequenininha, que muitas vezes são invisíveis a olho nu, certo? Então a nanotecnologia, ela é desenvolvida justamente para isso, para fazer algo tão pequeno, tão pequeno. Ô, tia, Oi? pode existir teletransporte? Teletransporte, não sei, viu? Era uma boa também, uma boa ideia. É tipo uma cápsula que leva. Esse é pedir, tipo, me leva pro banheiro, eu te levo pro banheiro. Boa ideia. Tia. Gostei da ideia também. Oi. Um dia eu tava pesquisando, na verdade foi quase um ano. Eu tava pesquisando, tinha dito que um E cientista ainda você é estavam bom testando assim. os moléculas, sabe? Aí não é grande coisa, porque, tipo, eles conseguiram mandar as moléculas de canto, não sei, quando você ficar muito bem. Não entendi Mas nada se que era tivesse isso. como viajar, mas se eu tivesse Também como não. viajar no tempo, não teria como viajar só pro passado, porque pro futuro Também não. não tem como viajar. Na hora que a Ariane falou, não entendi nada, porque a Lara falou bem no meio. Pois é, gente, mas assim, depois a gente deixaria ele falar de novo, tá bom? Porque quando um tiver Ô, tia, falando. a criação mais tecnológica é a Google. Não, não. Não. É porque assim, existem diferentes braços, né, do avanço tecnológico. A Google, ela fala do quê? Ela fala de internet. Mas não tem só tecnologia usando internet, tem tecnologia de carro, por exemplo, né? O Robson viu ontem, o Robson estava dizendo aqui que ele viu ontem um carro que estava passando por um teste, é um carro voador. Um teste que foi feito e o carro conseguiu voar por 4 minutos no ar. Então significa que tem pessoas que estão trabalhando na invenção de outros aparelhos, né? Então tem vários aspectos da questão aí da ciência, né? No caso aqui, ó, da tecnologia, da nanotecnologia, a gente está utilizando aqui a ideia de utilizar pequenas partículas, né, de equipamentos, né, para fazer o quê? Aparelhos médicos. Sabe aqueles aparelhos que precisam entrar dentro das pessoas para verificar como é que elas estão por dentro? Precisa ser bem pequenininho. Então, esses aparelhos têm que ser criados a partir da nanotecnologia. Alguns computadores, como por exemplo seu celular. O seu celular hoje, ele faz muitas e infinitas funções, muito maiores e muito mais complexas do que o primeiro computador que foi feito. O primeiro computador que foi criado, ele chamava ENIAC. E ele tinha quase o tamanho da minha casa. Ele era muito grande. E ele só fazia continha. Ele só fazia continha. Né? O primeiro computador que foi criado, ele tinha quase o tamanho da minha casa. E ele só fazia contas. E contas simples. Daquele computador gigantesco que você É. botava no tipo prateleiras. Não, ele era bem maior. Não, Ixi, já vi. Maria. Ele era bem maior. Ele era do tamanho de uma casa. Não, Eu vou mas mostrar eu pra já vocês vi. aqui. Pra fazer uma conta, pra fazer o tamanho da casa, pra fazer tudo. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou procurar aqui o ENIAC. Pra vocês verem. O primeiro computador que foi Ô, criado. tia, dá pra, tipo,
Qual é o nome? Mouse no celular. Dá. Mouse Bluetooth ainda por cima. Tá aqui, ó. Tem um botão de desligar e tem uma entrada aqui. Não sei pra que Tem essa um botão. entrada. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o ENIAC, olha. Ó o tamanho desse Eu bicho. já tinha visto Isso aí. aqui é o primeiro computador já feito. Olha o tamanho desse bicho aqui. Vocês estão vendo, ó? Olha aqui, ó. E ele só fazia cálculos. Ele só fazia cálculos. E precisava de mais de uma pessoa para controlar ele, tá vendo? Ó? Porque ele era tão grande. Olha quanto fio, né? Então ele era desse. Olha o tamanho disso aqui, gente. Isso aqui é o primeiro computador do mundo. E ele só Aqui. fazia cálculos. Olha a ruma de botão. Nesse tempo isso já era de pobre. Oi? Nesse tempo isso já era de pobre. Pobre. Não. Pobre, você fala? Sim. Se a pessoa era pobre, a pessoa. Não, esse computador aqui, ele foi criado com um objetivo. Ele foi criado em 1946, né? Então a tecnologia de 1946 era bem antiga. Olha o tamanho aqui, ó. Ó, ele pegava essa parede, essa parede, essa parede, ainda tinha um receptor aqui no meio. Olha o tamanho do bicho. Não tinha tela, não era? Era. Aí surgiu também aquela expressão, né? Quando a gente fala assim, ei, deu um bug, né? Bug, né? No caso, é inseto, né? Em inglês. Também é o tamanho do bicho. Entrava um monte de inseto aqui nesses circuitos e aí ele parava de funcionar muito fácil, né? Hoje a gente já não tem mais isso. Hoje a gente já tem aí a nanotecnologia, faz você ter um celular na sua mão que ele é milhões de vezes mais potente do que o primeiro computador, né, que foi feito aí no mundo, né? Então, Ô, Tio, sabe qual é o mais inimigo do celular? Ah, O meu celular, o mais inimigo é o Google Meet. né? Porque ele consome a bateria muito rápido, né? Ele tá em 34. O meu aqui, ó, o meu tá em 34 também, ó, bateu junto com o seu. Ó, aqui falando de inteligência artificial agora, ó. É quando os computadores que vão ser desenvolvidos, eles são capazes de fazer tarefas que vão exigir raciocínio. Aí, Thiago, tá vendo? Ó? Um computador que vai fazer desafios difíceis, né? Que vai exigir raciocínio lógico. Tá vendo? Ó? Tem máquinas que jogam xadrez, por exemplo, né? Tem máquinas que falam com a gente. O Google mesmo já tá falando com a gente, né? Você chega lá, ok, Fala Google. piada. Você chega lá, ok, Google, conte-me uma piada. Ele começa a contar piada pra você, né? Deixa eu ver se você conta uma piada. Não, agora não, peraí, vamos continuar aqui. Então, ó, a questão também, aqui a gente tem um Saiba Mais, a gente vai falar sobre melhoramento genético e modificação genética. A gente tem que saber a diferença das duas, né? O que é melhoramento genético e modificação genética, né? Genética vai falar a respeito de alguns códigos naturais que eu e você temos dentro de nós, tá? Através aí do DNA, certo? Então, a gente tem essas informações, são um grupo de informações, né, que a gente tem dentro da gente. E na natureza, nos animais, também existe esse código genético, tá? Essas informações genéticas. Então, todas essas informações biológicas, né, que estão nas espécies, elas são transmitidas de geração a geração. Por exemplo, seu pai e sua mãe, quando eles tiveram você, eles transmitiram para você essas informações genéticas. E se você tiver um filho, um dia, o seu filho vai ter as suas informações genéticas. E assim vai. Então, quando as plantas se reproduzem, quando os animais se reproduzem, elas vão ter aí essas informações genéticas transmitidas. Por isso que quando um filhote de elefante nasce, ele se parece com um elefante, porque ele tem as mesmas informações do pai e da mãe. Por isso que um gatinho, quando ele nasce, ele tem a forma de um gatinho, porque ele tem as mesmas informações do pai e da mãe. Por isso que você não nasceu com asa, você não nasceu com pena, você não nasceu com bico, porque você utiliza as mesmas informações que estão aí no seu pai e na sua mãe, né? Então, as plantas, elas também têm esse código genético. As plantas, elas vão ter as mesmas informações e elas vão se parecer com a sua espécie de origem, né? Então, o que o melhoramento genético faz?
Os agricultores, por exemplo, vão utilizar esse processo para cruzar alguns tipos de plantas, né, ou até animais, para terem aí alguns descendentes melhores. O problema é que talvez você possa gerar plantas ou animais que não se reproduzem, que é o caso dos híbridos, né? Já ouviu falar do ligre? O ligre, já ouviu falar? Não. Oi. Vou mostrar aqui para você. O que existia quando estava no ano... Quê? O que existia quando estava no ano... Você está fazendo uma pergunta muito aberta. No ano 1 existia muita coisa. Eu não sei exatamente o que você quer saber. Ó, gente, esse aqui é o cruzamento aqui, ó, de dois animais, ó. É o cruzamento do leão com o tigre. Ó o tamanho do gato que ficou. Ele é chamado de ligre. Tá vendo? Isso aqui foi uma transformação genética. Pegaram aqui, né, o DNA do leão, o DNA do tigre. Olha essa foto aqui, ó, o tamanho do bicho em relação à mulher. Vocês estão vendo? Olha aí, ó. Ó a mulher montando o bicho. Você tá maluco. Você tá maluco. Tá vendo? Isso aqui foi uma transformação. Isso aqui foi uma transformação genética. Olha essa foto, olha o tamanho do bicho. Você tá maluco. Tá vendo? Ele foi utilizado aí as informações genéticas do leão com o tigre. Aí ele ficou desse jeito. A gente pode fazer isso também nas plantas, transformando em novas espécies, certo? Então, essa modificação genética, a gente também pode chamar de transgenia, né? É a modificação. Dá pra se casar com um pássaro? Dá pra fazer o quê? Dá pra se casar com um pássaro? O ser humano se casar com um pássaro? Vai nascer o quê? Não dá pra fazer isso. Não, não dá pra fazer isso. Você viu ali a mudança? A mudança foi feita com dois felinos, né? O tigre e o leão não é bem a mesma espécie, mas a mesma família, né? Eles têm a mesma família, né? Eles são felinos. Agora, você pegar aí um ser humano com um pássaro, não vai rolar, né? Não dá certo, porque não é da mesma família, né? Então, a gente pode ter aqui a mutação genética, né? A partir do material, das informações do nosso genes, né, que a gente tem no DNA, tudo isso é feito em laboratório, é transformado em laboratório. A gente pode também ter algumas características, né, desejadas, colocadas, através também aí de uma resistência testada por produtos químicos, né? Então, geralmente, a gente faz o que a gente chama, numa linguagem mais comum, a gente chama de cruzamento, né? E como aqui no livro está dizendo, ó, é uma seleção é uma escolha, cruzamento, a gente vai cruzar exemplares mais oportunos. Então, a gente não vai pegar aí um pássaro, uma galinha e cruzar com um ser humano, que não vai dar certo, né? Não vai rolar. Você tem que pegar espécies muito próximas, muito parecidas, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa ideia, nessa imagem aqui, alguns espécimes, né, de milho. Esse milho aqui, ele foi modificado geneticamente, né? Então, são vários tipos de milho diferentes que foram mudados geneticamente, tá? Bom, agora a gente vai fazer as nossas atividades, tá bom? A gente vai para onde agora? A gente vai lá para a página 15, tá bom? Pra gente fazer algumas atividades ainda do nosso conteúdo anterior. Tá bom? Vamos voltar lá na página 15. Que é essa daqui, ó. Que a gente vai fazer agora as soluções, tá bom? Aqui tá dizendo o seguinte: qual é o centro regional mais próximo do município que você mora? A gente voltando a falar aí a respeito de metrópole, de município, né? De regiões que têm influência sobre as outras. Qual é o centro regional mais próximo do município que você mora? O centro regional mais próximo do município que você mora vai ser Limoeiro do Norte. Você vai colocar aqui, ó, Limoeiro do Norte. Na pergunta 4. Você consegue colocar aí na pergunta 4? Sim.
Limoeiro do Norte. Aqui. Viu? Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou pegar aqui o meu editor de texto. O meu celular está no modo de economia de bateria. Aí não vai dar certo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o meu editor de texto. Está aqui. Eu vou abrir meu editor para ajudar vocês com as respostas, tá bom? O tipo que tem um modo avião. Quê? Que tem um modo avião. Modo avião? O que é o modo avião? É isso que você quer saber? Uhum. Modo avião é quando o seu equipamento eletrônico, seja ele celular ou computador, ele desliga todos os conectores com a rede. Desliga internet, desliga sinal de celular, para não atrapalhar o voo do avião quando ele estiver voando. Entendeu? Porque você pode trazer algum tipo de interferência, né, para o piloto na hora que ele estiver executando o voo. Entendeu? Quando eu era criança, quando eu vi isso no meu celular, sabe que até joguei ele no chão pra ver se ele voava. Não, não é isso não. É quando você desliga, você aperta o modo avião, ele desliga todas as situações de informação, com internet, com sinal de telefone, para não atrapalhar a cabine do piloto do avião, para não ter interferência. Quando você está indo para algum lugar de avião? Isso. É para você utilizar nos aviões mesmo, né? Quando você estiver voando. Mas funciona. Funciona em casa, por exemplo. Você quer desligar a internet, não quer que ninguém fale com você, né? Mas você não quer parar de utilizar o celular porque você está jogando, por exemplo. Aí você aperta o modo avião. O modo avião vai desligar a sua internet e vai desligar o seu acesso às chamadas de telefone celular. Entendeu? Tem um monte de coisa aqui no meu celular. Tem local, dados mal. Não, dados mal é internet. Bem pouquinho é internet. Bluetooth vai conectar. Economia de energia, modo avião, lanterna, pasta segura. O que é pasta segura? Aí eu não sei. Também não sei, não perturbar e utilização de dados. Pronto. A gente então tem aqui a pergunta 5, ó. Não, dados mal já tá bem aqui. Peraí, Matheus, só um pouquinho, tá, meu amor? Deixa eu fazer aqui a atividade com o pessoal, tá? Não. Qual das imagens apresentadas nesse capítulo mais se parece com a cidade do município que você mora? A gente vai colocar aqui, na página 13, tem uma cidade muito parecida com a nossa, quer dizer, na verdade a nossa é bem menorzinha, né? Bem miudinha. Deixa eu ver aqui. Não parece também não. A nossa é bem menor. Deixa eu ver aqui, nesse capítulo aqui, a que mais se parece, que eu tô olhando aqui, ó, vai ser... Deixa eu ver. A que mais se parece vai ser Anápolis. A gente não tem tantos prédios assim não, mas vamos colocar aqui, ó. Começa com A maiúsculo, né? Anápolis. Tá bom? Coloque aí na pergunta 5 que a resposta é Anápolis. Tá bom? Não, muito estranho, não gostei. É uma cidade em Goiânia. Por falar nisso, vamos colocar a sigla, né? De Goiânia. Goiás. Qual é o centro religioso? Não entendi. Não entendi. Qual foi a pergunta que fizeram aí agora? Não sei, não. Sabe não? Então vamos aqui, ó. A pergunta 6, ó. Quais as características representadas na imagem contribuíram para a sua resposta? Aqui você vai colocar assim, ó.
A gente vai colocar que a gente observou, né? Observamos. A cidade de Anápolis, ela tá na página 13, tá? Observamos construções pequenas e um centro comercial. Tá bom? É isso que você vai colocar. Como é uma resposta pessoal, eu creio que é a que mais se parece, né, para nós aqui, né? A pergunta 7, ela também é pessoal. Com base no que você estudou até agora, você diria que sua cidade é uma metrópole, um centro regional, um centro subregional ou uma cidade pequena, sob influência das cidades médias e grandes? É o quê? Cidade pequena. Com certeza. Uma cidade pequena sob influência de cidades médias e grandes. Tá? Então, a 7 é assim, tá bom? A 8 para marcar com um X, né? Então, eu vou esperar vocês copiarem aí, tá bom? E aí, a gente vai fazer lá no exercício mesmo, lá no livro. Todo mundo já registrou aqui essas informações? Não. Não? Então, tá aqui, ó, a atividade de geografia na página 15. Aqui a gente tem a questão 4, a 5, a 6, a 7, a 8 é pra gente marcar um X, tá? Só falta 7. Pronto, eu vou abrir aqui, ó. A 8 tá aqui, ó. Não! Não o quê? Aí, agora sim. Mais alguém ainda tá copiando? Só eu? Aqui. Pode passar? Pode. Não. Não. Vamos para cada pessoa. Pode passar, tia. Pode. Pode. Pronto, então a gente tá aqui. Daqui a pouco eu volto de novo, se preocupa não, tá? Ó, aqui tá assim, ó. A letra A da pergunta assim. A gente tem que marcar a alternativa correta, tá bom? O Brasil tem 5.570 municípios e um deles apresenta cidades com características próprias. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Não, verdadeira. Verdadeira? Se é verdadeira, marca o X, tá bom? A letra B. A maioria das cidades do Brasil tem mais de 500 mil habitantes. Tá correta essa frase? Acho que é falso. Então não marca nada. Na letra C, ó. As cidades brasileiras têm paisagens naturais e culturas únicas. Tá certo? Verdadeira. Então marca o X aqui, tá? A letra D. As cidades exercem variadas funções e algumas se destacam por meio de atividades voltadas ao turismo ou de atividades industriais, entre outras possibilidades. Tá certo? Verdadeira. Então, vocês marcaram todas certas, ó. A resposta tá aqui, ó. A letra A, a letra C e a letra D estão corretas, tá A bom? letra B tá errada, não? A B tá errada, você não vai marcar a B, você vai marcar só a C e a D. Certo? Não é o que eu disse. E isso é o que você disse. Eu vou colocar aqui, ó. Marcar A, C e
e D. Tá bom? E agora a número 9. Caracterize sua cidade informando se ela é pequena, média ou grande. Como são as paisagens naturais e culturais que a compõem e quais são as principais atividades econômicas. Aqui, ó. Como que é Tabuleiro do Norte para vocês? Ela é pequena, média ou grande? Pequeno. Pequena. Então vamos começar assim, ó. Cidade pequena, vírgula. Que mais que tá pedindo aqui? Como são as paisagens naturais? As paisagens naturais, a gente pode colocar aqui a vegetação. Qual é o nome da vegetação que tem aqui? A vegetação predominante é a... Começa com C. Tem 2 As. Tem um T1 e um N. Isso. Caatinga. Muito bem. A vegetação predominante é a caatinga. Deixa eu ver o que mais está pedindo aqui. Culturais. Paisagens culturais. Paisagens culturais. Eu acho que é a igreja matriz. Ótima ideia. Possui uma grande igreja matriz no centro da cidade. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para registrar. E quais as principais atividades econômicas? Pelo que a gente estudou, Caminhoneiro. Isso, muito bem. Desempenha as atividades econômicas de hoje eu não vou saber tudo isso numa linha só, não. O meu transporte, em Caatinga já acabou a linha. transporte de carga, que é os caminhoneiros, né? Mas tem espaçozinho embaixo, escreve embaixo. Tá bom, mas Caminhoneiros. sim. E que mais que tem de atividade econômica aqui? Criação de... Algodão. Não, criação de gado. Criação de gado. Agricultura e pecuária. Viu, tio? Vamos colocar agricultura, vamos colocar e agropecuária, né? A Ariane tá correta. Eu acho melhor. Agropecuária. Muito bom, Ariane. Valeu, viu? Sensacionation. Aí você fala assim, vixe, tia, mas botaram só uma linha. Com tantas perguntas, né? Mas se você tiver uma reguinha, ou se você tiver aí um lápis, faz aí umas linhazinhas adicionais, né? Dá pra escrever bem pequenininho aí no cantinho. Uma linha preta. Ó, enquanto vocês registram aí a resposta, eu tô aqui mandando os mini vídeos, tá bom? No grupo. Tá Ô, tia, a resposta não. O texto. Ué, Eu não precisava todo mundo. vocês ainda vão escrever muito nessa vida, gente. Aí, eu mesmo falar delegado. Agora tá faltando só uma pra gente terminar. Tá bom? Não, mas eu acho que a gente já terminou. Essa aqui é pra próxima aula. Não, essa aqui a gente já terminou. A outra é pra próxima aula. Pronto, nós já terminamos então por hoje. Na próxima aula a gente vai rever esses assuntos aqui. Eu vou trazer uns vídeos pra vocês, tá bom? Pra vocês observarem o que é robótica, nanotecnologia, inteligência artificial. A gente vai ver isso aí nos vídeos. E aí a gente vai resolver aqui algumas questões, tá bom? Na próxima aula.